Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta aula vamos ver como criar um pop-up. Sempre quando você acessa um site, quando vai sair, sempre apresenta um pop-up oferecendo para você deixar seu e-mail, alguma coisa assim, ou você quer criar esse pop-up. Então, por exemplo, aqui vou mostrar um exemplo. Quando eu passo o mouse sobre esse texto aqui, aparece o pop-up aqui. Então, eu vou fechar. Ou aqui, por exemplo, o mais simples seria abrir o pop-up. Mas para nós interessa é o fechar pop-up. Então, o abrir quando eu passo o mouse. Então, vamos fazer esse exemplo agora. Vou criar um novo arquivo, vou salvar como. Então, eu vou salvar esse arquivo como pop-up. Vou escolher a extensão HTML. Está aqui, então, criei meu arquivo. Vou colocar a estrutura básica do HTML, doctype HTML. Vou abrir a tag HTML e já vou fechar a tag HTML. Vou colocar aqui o cabeçalho. Vou colocar um título, um title. Vou fechar a tag title. Vou colocar aqui um meta char set para aceitar caracteres especiais, tio, acento. Ok. Então, por enquanto, nosso cabeçalho está aqui. Agora eu vou criar o meu pop-up. Para mim criar o pop-up, eu vou colocar aqui dentro da tag cabeçalho mesmo. Então, eu vou utilizar o style. Style. Vou abrir o CSS e vou fechar o CSS. Caso você queira saber mais sobre o CSS, acessando o site, este endereço aqui, então, acessando esse endereço, você vai ter aqui o curso de CSS, CS3, caso queira saber mais como que funciona o CSS. Abri o Style para criar o CSS, vou criar um seletor chamado Pop-up. Esse seletor aqui, vou então abrir esse seletor. Criei o seletor, agora vou colocar as propriedades dentro da chave. Primeiro, vou colocar posição. Então, eu quero uma posição fixa. Em seguida, agora vou colocar que eu quero que ele fique no meio da página, top 0 e bottom 0. Top em cima, bottom embaixo. Faltou aqui colocar 2 pontos. Top, bottom. E agora eu vou colocar também left, também 0. E direita, também 0. Vou colocar uma margem para ficar centralizada, alto, para centralizar, alto. Agora vou colocar a largura do pop-up. Eu quero de 300 pixels. Vou colocar uma altura de 180. E vou colocar um padding para ele começar a escrever a partir de
15 pixels da borda. Agora eu vou colocar então a borda, já que eu falei de borda, eu vou colocar border sólida. Então eu quero uma borda sólida, não tracejada, de 1 pixel e da seguinte cor: 4C, 4D, 4F, ponto e vírgula. E agora vou colocar uma cor de fundo, background, hashtag F5 812A, ponto e vírgula. Vamos ver como ficou agora. Vamos abrir ele, o exemplo. Está aqui. Como eu só criei o CSS e não chamei nada dele, então ele por isso que ainda ele não está funcionando. Agora sim que eu vou criar a parte do corpo. Body, abrir a parte do corpo e já vou fechar a parte do corpo do site. Body. E agora primeiro eu vou chamar o pop-up para mim poder visualizar um resultado. Então eu vou colocar div ID, como que nosso seletor se chama? Pop-up, então eu já vou colar aqui. O ID se chama pop-up e a classe também pop-up que eu havia colocado. Class pop-up. Feito isso, agora já vou fechar a div aqui embaixo. Abri, já finalizei a div. E vamos colocar aqui um conteúdo para esse pop-up. Então, eu vou criar um parágrafo aqui. Inscreva-se para receber mais material. Abri o parágrafo, preciso fechar o parágrafo. Ok, por enquanto só isso, já só para vermos o resultado. Está aqui o nosso pop-up, está aqui, ele está aqui no meio. Por enquanto ele não é um pop-up porque ele está fixo. Então, primeira coisa aqui que eu vou criar. Eu vou fazer com que ele fique oculto. Então, aqui vou colocar display none. Então, ele não vai aparecer agora. Display none. Vamos ver como ficou agora. Ó, então, ele não está sendo apresentado. Eu ocultei ele. Agora, eu vou fazer com que ele seja apresentado somente quando eu clicar em cima. Então, aqui eu vou criar vamos colocar assim, funções para o pop-up. Ou podemos colocar ações para o pop-up. Seria, por exemplo, primeiro, eu vou colocar para o usuário caso ele queira clicar. Então, eu vou criar um link, então a href igual, vou utilizar o JavaScript e vou criar uma função chamada abrir. Então, criei essa função abrir. Já que eu estou criando essa função abrir, eu já posso aqui em cima colocar, eu já vou colocar aqui, vou criar essa função que eu criei aqui, abrir. Para fazer isso, primeiro eu vou utilizar o script type, vou abrir o JavaScript,
text barra JavaScript. Abriu a tag script e já fecha a tag script. Como eu criei aqui a função abrir, eu vou colocar então function abrir, a função que eu criei ali embaixo. Ok? Então, estou chamando aqui, através do JavaScript, essa função. Nossa função abrir não tem nada por enquanto. Vamos deixar assim. Agora, eu vou colocar ponto e vírgula depois do nome da função. E vou fechar, o sinal de maior e menor. E aqui eu vou colocar abrir. E já vou colocar abrir pop-up. E já vou fechar a tag A. Então vamos ver agora como que ele está ficando. Abrir pop-up. Se eu clicar, ele não tem a nossa função, ele não está falando nada para fazer por enquanto. Então vamos pegar aqui, vamos escrever document get element by id, get element by id, e agora eu vou colocar o nome do id aqui. Pegar o nome do id, entre aspas simples, colei, ok? Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele faça style ponto display. Aqui eu coloquei none, então se eu ocultei para me apresentar, eu vou colocar com que ele receba block, ele apresente. Vamos ver como que ele vai ficar agora. Está aqui, ó. Apresentou. Eu fecho, cliquei, ele apresentou o pop-up, ok? Agora, eu também vou criar agora uma função sair. Link, criei o link, href, então vou colocar o href, vou pegar agora o JavaScript novamente e vou criar uma função chamada fechar. Essa função fechar, depois da função ponto e vírgula, e aqui vou escrever a própria palavra, fechar pop-up. E vou fechar a tag A. Então, se eu criei aqui a função fechar, eu já posso criar também a função aqui mesmo também. Function fechar, minha função fechar. Já vou colocar dentro da chave as informações. Então, vou colocar document get element by id, o nome do id aqui, e vou colocar style. Enquanto no de cima eu estava no display, eu coloquei block para ele apresentar. Aqui eu faço o inverso, eu coloco none para ele ocultar. None. Vamos ver agora então. Abrir, fechar, abrir, fechar. Mas agora eu também, além disso, eu posso fazer com que quando o usuário passar o mouse sobre o item, seja apresentado o pop-up, que por enquanto ele está precisando clicar. Eu quero que quando ele passe o mouse, ele abra o pop-up. Para fazer isso, então eu vou colocar
Vou colocar um href. Não vou redirecionar para nenhum lugar, então, por enquanto. E vou colocar on mouser hover. Então, quando o mouse passar sobre este objeto, então, on mouser, tem um, é o R aqui. Isso. Então, quando ele passar o mouse sobre essa palavra, ele chame a função abrir, a função lá de cima, a função abrir. Passar o mouse, vamos passar o mouse para abrir. E já fecho a tag A. Aqui preciso clicar para abrir, fechar para abrir, e aqui eu simplesmente passo o mouse para abrir. Vamos ver se vai acontecer isso. Passar o mouse, abriu, ok? Então ele já está funcionando o nosso passar o mouse em cima e para ele o apresentar. Passei o mouse, abriu. Passei o mouse, fechou. Então utilizamos dois itens aqui, que seria aqui o on mouse hover para abrir e o on mouse hover para fechar o pop-up. Então, nessa aula o objetivo foi criar esse pop-up e ele já está funcionando. Na próxima aula vamos fazer com que o usuário possa cadastrar o seu e-mail aqui, que ele possa cadastrar para receber mais material, mas isso vai ficar para a próxima aula. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal para receber mais vídeos e aguardo você para a próxima aula. Até lá!